Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de medidas de comprimento. Não é comprimento, é comprimento. Vamos lá. Então, antigamente se utilizavam partes do corpo como unidades de medida. Então, tinha lá a jarda, o pé, o passo, o palmo, polegada, o cúbito, que é da ponta do dedo até o cotovelo, a braça, enfim. Essas medidas elas eram baseadas geralmente no rei que estava governando naquela época. Então, a braça era uma braça do rei daquela época. Imagine a confusão, né? Porque em um lugar era um tamanho e em outro lugar era outro tamanho. Olha aqui, por exemplo, eu disse que queria no mínimo 5 passos de comprimento. Daí o outro falando, você não especificou se eram 5 passos meus ou seus. Essa é a tradução do texto. Quando eles estavam conversando, era algo desse tipo aqui, ó. Eu traduzi para vocês para ficar mais fácil. Então, com essa bagunça, foi necessário a criação de um sistema único de medidas. Então, em 1791, um grupo de representantes de vários países se reuniu, depois de muita discussão, inventaram um sistema métrico decimal. Tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que conta a historinha com mais detalhes para vocês. Tá? É bem legal esse vídeo. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede, é aquilo que se mede. Tá? Como é que foi estabelecido essa medida, esse sistema métrico? Bom, é uma coisa bem simples. Você mede a distância do Equador até o Polo Norte, passando por Paris, porque a reunião foi feita em Paris, então eles decidiram isso. Daí você pega essa distância e divide em 10 milhões de pedaços. Pronto, esse é um metro. Tá? Simples de fazer, não é? Bom, foi essa a ideia que eles tiveram na época e foi gravado essa distância marcada em uma barra de platina e irídio. Tá? Ela tinha esse formato aqui para evitar deformações, porque o metal, quando aquece ou esfria, ele deforma. Beleza, mas como essa é uma medida muito difícil de se obter e também não dá para ter muita precisão, e o metal, como eu disse para vocês, ele se deforma, em 1960 foi na 11ª Conferência de Pesos e Medidas, também lá em Paris, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. E o metro passou a ter uma medida mais precisa. Agora ele é baseado nessa fração de segundos aqui, ó. A distância, o metro é a distância que a luz percorre no vácuo nesse tempo aqui. Você pega 1 segundo, divide em 299 milhões e não sei quantos pedaços. Esse período de tempo que a luz percorreu, essa distância que a luz percorreu nesse período de tempo é um metro, tá? Isso, para os cientistas, é uma coisa certa. É mais fácil do que medir a distância do Equador até o polo e dividir em 10 milhões. Porque a luz, ela não tem variação. Ela sempre vai com a mesma velocidade. Então, essa medida aqui de 1 metro é muito mais precisa. Além do metro, a gente tem várias outras unidades de medida. Uma que vocês já devem ter ouvido falar é ano-luz. Ano-luz é quando a distância é muito grande, a distância entre planetas, enfim, essas coisas. Um ano-luz é 9.624.000 metros. O que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Tá? Naquela fração de segundos é 1 metro. Em um ano se chama ano-luz e vai dar isso daqui. O pé, a polegada, a milha, a jarda, entre outras, elas são utilizadas em países de língua inglesa. Aqui tem a equivalência delas, olha. Por exemplo, um pé é 30,48 centímetros. Essa polegada aqui, ó, que é a que a gente mais vê no nosso dia a dia. TVs de 42 polegadas e alguma coisa assim do tipo. O que é uma TV de 42 polegadas? Pense numa TV. Se você pegar a distância de um vértice até o outro, essa distância aqui é medida em polegadas. Então, uma TV com 42 polegadas, eles usam 2 tracinhos assim, que é aspas,
significa polegada. Essa TV, ela mede 42 polegadas de um vértice ao outro, ou seja, 42 vezes 2,54 centímetros. Beleza, o sistema métrico decimal, ele tem o metro, que é a unidade padrão, e para a esquerda ele tem os múltiplos e para a direita os submúltiplos. Os múltiplos são medidas maiores e os submúltiplos medidas menores. Por exemplo, o quilômetro é maior que um metro. O milímetro é menor que um metro. Tá? Ele vai variar conforme o que a gente quer medir. Então, se você quer medir a distância entre cidades, por exemplo, geralmente se utiliza quilômetro. Se quer medir o comprimento de um caminhão, já é em metros. Se você quer medir uma caneta, às vezes é em centímetros. Dá para usar o milímetro também. Essa chave aqui eu trouxe só para mostrar para vocês, ó, tá vendo? Não sei se vocês já viram, o nome disso aqui é chave de boca. É assim que eu conheço. Aqui do lado tem um número. Esse número aqui, ele representa a abertura dessa boca em milímetros. Tá? Então, a chave 17 é porque a abertura dela é de 17 milímetros. Outra medida aqui bem legal que vocês talvez já tenham ouvido falar é o nanômetro. É o nanômetro. Tá? É uma medida muito pequena, muito pequena. E aqui tem uma comparação bem legal. Se você quer saber comparar um nanômetro com uma moeda de 1 centavo, é a mesma coisa que você comparar uma bola de futebol com a Lua. Tá? Para você ver a diferença como é gritante. Outro jeito de você comparar aqui, ó, é com o cabelo. Você pega um fio de cabelo, corta ele. Esse é o fio de cabelo. Tá? Ainda tem um pedaço faltando aqui em cima. Um nanômetro é essa medida aqui. Ó. Desculpe, aqui são 100 nanômetros. Tá? É 100 vezes maior que um nanômetro e não chega nem perto da altura total de um cabelo. Se tivesse um nano cabeleireiro, ele ia adorar cortar esse cabelo. Desculpem por isso. Algumas relações que vocês já conhecem. 1 centímetro é 10 milímetros, e isso todo mundo já deve saber, tá? É uma coisa que tá no dia a dia de vocês, pelo menos quando vocês estavam no colégio, né? Tinha régua lá, cada um desses risquinhos aqui, ele separa 1 milímetro aqui da régua. Então, essa aberturinha aqui a gente tem 10 aberturinhas, vão ter 10 milímetros, o equivalente a 1 centímetro. Isso é normal, vocês já deveriam saber. Que 1 metro é 100 centímetros, todo mundo já sabe. E que 1 quilômetro é 1000 metros, todo mundo já sabe também. E com isso a gente encerra a nossa primeira aula aqui introdutória do sistema métrico decimal. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Aliás, curte aí o vídeo, se inscreve no canal ou algo do tipo, tá? E até a próxima aula.